Agora são 10 horas e 29 minutos e a Manhã Diversa já está de volta. Hoje é dia de finados, né? Uma data que celebra aqueles que já partiram. Para algumas pessoas é um momento de relembrar bons momentos e homenagear as pessoas de quem sentimos faltas. Mas para muitas, essa data traz à tona o luto, né? E a dor da perda, mesmo que ela seja antiga, né? O luto, ele é um sentimento natural que pode desencadear respostas emocionais diversas. Mas em uma sociedade como a nossa, que não é ensinada lá atrás a lidar bem com a morte, o luto pode se tornar, sim, um problema ainda maior. Por isso, hoje a gente recebe a psicóloga Gilza Arantes para conversar sobre esse sentimento aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Gilza. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Obrigada. Gilza, para a gente começar entendendo esse sentimento de luto, ele é um processo importante de ser vivido? Sim. O luto, ele é um processo natural, adaptativo, diante de perdas, né? Não só pela morte, diante de qualquer perda significativa para o indivíduo. Então, a gente pode sentir luto por alguém que já morreu, pela perda de um trabalho, pelo rompimento de uma relação, pela perda de um projeto, de um sonho, né? E é um processo natural que envolve emoções, cognições, várias sensações fisiológicas e muitas mudanças de comportamento. É inevitável, né? Porque diante de perdas a gente vai sentir e faz parte da vida. Então é muito importante a gente vivenciar esse luto. Cumprir, né, com esse processo. Sim, ele é importante para que a gente consiga elaborar, ele faz parte para que a gente consiga elaborar, ressignificar, é um aprendizado, é uma adaptação para que a gente consiga viver sem aquela pessoa, né? Ele faz parte de um fechamento de ciclo. Então ele precisa ser vivido. Quando a gente não vivencia esse luto, isso pode trazer muitas consequências, né? E é muito comum, muitas pessoas, né, quando sentem sentimentos de tristeza, acabar se isolando, né? Sim. Qual que é a importância da gente viver o luto com a nossa rede de apoio, né? Dividir um pouco, talvez, esse peso dessa dor? Sim. A rede de apoio, ela é muito importante, né? Para que a pessoa ela consiga compartilhar, para que ela consiga se sentir amparada, para que ela se sinta acolhida, para que ela veja que ela não está ali sozinha. Então, a rede de apoio, a espiritualidade, né, os recursos que a pessoa tem, desenvolveu ao longo da vida para lidar com a perda, isso tudo vai ajudar nesse processo, né? A tristeza, ela é uma emoção reativa diante de perdas. Acho que a gente passa, né? Todos nós passamos por uma deseducação emocional desde que a gente nasce. Ensinam pra gente que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode sentir medo, que a gente não pode sentir raiva. Mas existem emoções que são básicas. Essas emoções, elas são necessárias, elas são saudáveis de sentir. Não existe uma emoção positiva ou negativa. Existem emoções que são desagradáveis de sentir. E elas são involuntárias. A gente não tem controle se a gente vai sentir ou não essas emoções. A gente tem o controle do que a gente vai fazer com elas, né? Então, quando a gente tenta reprimir algo que é inevitável, isso pode adoecer, isso pode fazer mal, isso pode trazer consequências muito negativas. E a tristeza, a dor, ela faz parte desse processo de luto, né? Talvez, né, seja a dor mais intensa, ela é indescritível para quem vivencia. E a gente não quer passar por esse processo, a gente se incomoda, a gente não está preparado para lidar com a dor, a gente evita a dor, mas ela é inevitável, né? Ela faz parte da nossa realidade. E a vida, ela não é linear, né, Gilza? Então a gente busca uma linearidade também de sentimentos que não existe. E no caso também dessa questão da dor, eu acho que uma emoção, né? Eu acredito muito que uma emoção negada, em algum momento ela bate a porta. Sim, sim. E no caso do luto, tem fases? A gente pode conseguir colocar isso assim numa ordem? O luto, a maioria das pessoas, elas passam por fases, né? Nem sempre essas fases acontecem de uma forma linear e elas não acontecem para todo mundo da mesma maneira. É um processo muito singular. Mas geralmente existem as fases, né? A primeira é a fase da negação.
né? Não, isso não ocorreu, isso não é verdade, isso não pode estar acontecendo. É aquele desespero, né, de negar o que está acontecendo. Tem a fase da raiva, né, que a pessoa se revolta, isso é injusto, por que comigo, por que isso foi acontecer comigo, porque justo comigo, né, tantas outras pessoas, poderia ter acontecido com tantas outras pessoas, por que isso aconteceu comigo, às vezes se revoltam com Deus, culpam as pessoas, sentem culpa. A fase da barganha, né, que é onde a pessoa ela começa a fazer negociações para se livrar daquilo, para tentar reverter o processo. Depois vem a fase da depressão, que é uma fase de muita tristeza, melancolia, que é onde a pessoa se depara com aquilo que ela não pode mudar, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? E aí vem a fase da aceitação. Quando a gente fala dessa fase de aceitação, na minha prática clínica, né, as pessoas falam, como que eu posso aceitar isso? E como aí eu posso aceitar o inaceitável, né? E aí não é aquela aceitação de bom grado, né? Ah, não, agora eu aceito, eu tô feliz, não, eu aceito. Não é esse tipo de aceitação, é no sentido de tolerância. Eu tolero aquilo que eu não posso mudar. Então é aceitação nesse sentido. Eu não posso mudar o que aconteceu, não tem como a gente reverter uma morte. Então a gente precisa compreender, entender que faz parte do processo natural da vida. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Nem sempre acontece nessa ordem, né? Então, o luto, às vezes, essa aceitação ela é mais difícil quando ela não acontece nessa ordem. Mas a gente não tem esse controle. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Ninguém sabe como, quando, mas isso vai ocorrer com todo mundo. Então, depois desse processo que a pessoa consegue compreender isso, ela consegue fechar esse ciclo e reaprender, se reorganizar para poder viver de uma outra maneira sem aquela pessoa, né? E muitas vezes vai haver muitas mudanças, né? Mudanças de papéis, a pessoa pode mudar de cidade, ter que começar a fazer coisas que ela nunca fez na vida. Às vezes é um luto acompanhado de outros lutos, né? De Como outros você falou, lutos, essa questão do papel. De perda, às vezes, de condição financeira, de mudança de casa, de mudanças de papéis. A pessoa, às vezes, nunca trabalhou, vai ter que começar a trabalhar, vai ter que começar a fazer várias coisas. Então, é um processo de muita mudança e de muita dor. E como você bem disse, né, a morte ela é tão natural quanto o nascimento, né? Sim. Então, por que a gente, ela ainda é um assunto tão tabu na nossa sociedade, é capaz de assustar tanta gente, apesar de ser essa certeza que você disse? Porque as pessoas não gostam de falar daquilo que gera um desconforto, né? As pessoas não falam sobre a morte. As pessoas, quando a gente às vezes fala sobre a morte, ai, vira essa boca pra lá, bate na madeira, ai, credo, não posso falar disso. Como não falar? Ela é desagradável, ela é dolorosa, mas ela é uma realidade, ela faz parte da nossa realidade, né? Então, é necessário educar as pessoas para isso, falar sobre isso com naturalidade, né? Com todas as pessoas, inclusive com as crianças, porque isso é real. A gente não pode viver dentro de uma bolha, colocar as pessoas dentro de uma bolha, porque quando ela chega, ela vai precisar ser enfrentada. E se a pessoa não adquiriu recursos para poder lidar com essa perda, ela vai ter muito mais dificuldade de elaborar esse luto. E esses esclarecimentos, então, com relação à morte, né, ao termo em si, isso já deve começar, então, lá atrás, Gilza, com as crianças, conseguindo estabelecer um diálogo? Sim. Desde a morte, ela precisa ser falada. E falada dessa maneira, do ponto de vista biológico. É utilizar a palavra morte. Não como algo negado, né? Como você falou, bater na madeira. E são hábitos mesmo que a gente carrega por uma vida inteira, né? Falo por experiência própria. A gente tem esse hábito, né? Dessas coisas. Sim, e às vezes falo com a criança, virou estrelinha, é uma metáfora. A criança às vezes não entende metáfora. Virou estrelinha.
Então, assim, claro, respeitando cada crença religiosa e respeitando também cada fase do desenvolvimento da criança, é necessário conversar, né? Olha, a mamãe morreu, né? Explicar o que é a morte do ponto de vista biológico, explicar o ritual do velório, perguntar se ela quer ir, se ela quer participar. É triste? É, mas faz parte da realidade, né? Com certeza. E a gente, como você disse, tratar disso com esse ponto de vista biológico, né, dessa certeza natural. Sim. E não como algo místico, né? Muitas vezes a gente pensa na morte como algo, somente como algo místico, como algo que, né, que vem talvez, não sei, como um castigo, como uma punição, ou como uma tragédia, né? Mas é algo natural, ela pode vir, sim, associada, né, atrelada a uma situação de tragédia, a uma situação inesperada, a uma situação que realmente vai, né, tirar o tapete debaixo da gente, mas se ela não chegasse nesse momento, ela chegaria em algum outro momento para todo mundo, né? Então, eu acho que pensar dessa forma, né? Tentar entender sempre como algo natural e tentar explicar isso como algo natural para a criança, enfim. Eu acho que é uma forma, com certeza, a gente tentar aí lidar com naturalidade. Lidar com naturalidade, justamente. Lidar com naturalidade com algo natural. Sim. E aí, quais tipos, né, de danos a perda, né, de uma pessoa querida e muito amada, né, pode causar pra gente? Porque a gente pensa muitas vezes na perda em si, né, a gente pensa na dor da perda em si, mas ela reverbera de outras formas também, né? Sim, muitas, né? Então, como eu falei, a perda de alguém pode gerar muitas mudanças na vida de uma pessoa, né? Desde mudanças de papel, de perda financeira, de mudança de vida mesmo. E é importante passar por esse processo de luto, vivenciar essa dor, para que isso não traga consequências. Isso vai depender muito da vulnerabilidade de cada pessoa, né? Se isso não foi elaborado, a pessoa pode ter um luto mais complicado, mais prolongado, ela pode desenvolver, de repente, transtornos depressivos, ansiosos, dependendo do tipo de morte, um estresse pós-traumático, entre outras coisas. E ter complicações e não conseguir gerenciar e ter uma vida funcional depois daquela perda. E a gente fica feliz de estar conseguindo trazer essa temática aqui exatamente para tirar esse peso, né, do assunto e mobilizar quem está em casa acompanhando o nosso programa, porque a gente está recebendo interação, Gilza, o Daniel, que é daqui de Juiz de Fora, onde acontece o nosso programa, do bairro Monte Castelo, mandou um abraço para toda a nossa equipe, e o Aloilson também, Messias de Betim, deu parabéns para as pautas, então realmente é algo relevante e quanto mais for falado, mais a gente consegue tirar esse peso desnecessário, né? A dor em si, ela já é pesada, então não tem o porquê de a gente colocar ainda mais peso nessa circunstância, né? Ao invés de trabalhar com o processo de elaboração. Sim. Então, um abraço pro Daniel, um abraço pro Aloilson, que está sempre participando com a gente. Acompanhando a gente nesse feriadão, né, Mari? Exatamente. Ó, a gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo, mas continua com a gente, né, porque a gente vai continuar conversando com a Gilza no próximo bloco sobre esse assunto, e você pode aproveitar esse tempinho para mandar sua pergunta. O WhatsApp e Instagram da Diversa vão aparecer aí na tela para você, e o nosso intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta com Manhã Diversa, hoje conversando sobre luto. A morte é parte do ciclo natural da vida, até quem diga que é a única certeza que nós temos, né? Ainda assim, a gente vive em uma sociedade que não foi preparada para lidar com a morte, o que dificulta ainda mais o processo de luto. E aqui no estúdio a gente recebe a psicóloga Gilza Arantes, então bom dia novamente. Gilza, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, para a gente tentar naturalizar um pouco mais esse assunto, ajudar o pessoal a entender o luto como um sentimento natural, mas também identificar quando talvez ele esteja passando do ponto ali, que talvez a gente precise de ajuda, né? Porque isso pode acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E esclarecer isso faz a gente viver melhor, inclusive. Exatamente, né? Isso aí. E olha, Gilza, quando uma família perde alguém por conta de atos inconsequentes de outra pessoa, né? Ou às vezes até em decorrência de algum crime, a raiva, ela vem associada com esse luto, né? Como que a gente faz para lidar e superar o luto que está associado com essa raiva? Bom dia, meninas. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Bom, a raiva, ela é uma emoção básica, necessária
diante de situações que são injustas, tá? A gente vai sentir raiva, ela é uma emoção básica. Eu falei já sobre as emoções, né? A gente tem algumas emoções que são básicas, saudáveis de sentir e são necessárias para a nossa sobrevivência. E a raiva é uma delas. Ela aparece diante de situações injustas, opressoras, e diante de uma morte que pode ser evitada, é um sentimento que vai aparecer e ele é incontrolável de sentir, né? O problema não é sentir a raiva, o problema é o que fazer com ela, né? Ela tem uma função de proteção de ego, de busca de reparação. Então, é importante a gente aprender, validar essa emoção. A gente não pode, não sente raiva. Não tem como falar para não sentir algo que é incontrolável. Então, é importante a gente ajudar essa pessoa a validar, acolher, a validar e ajudar essa pessoa a lidar com essa raiva e buscar a reparação de uma forma funcional, né? O problema não é sentir a raiva, o problema é o que fazer com ela, né? Como eu falei, essas emoções elas são saudáveis de sentir, mas quando elas são muito exageradas e o comportamento em relação à reação, a reação é muito disfuncional, então a gente precisa olhar com cuidado e às vezes buscar ajuda para isso, né? E aí são dois processos diferentes, o processo de elaboração da raiva e o processo de elaboração do luto, ou ele pode acontecer de forma conjunta, Gilza? Ele pode acontecer de forma conjunta. O importante é a gente validar as emoções que ocorrem durante esse processo de luto. Muitas vezes as pessoas invalidam essas emoções, né? Então, a pessoa está lá no momento de dor, de desespero, de choro, de raiva, e o outro quer que ela pare de chorar. Não fica assim, não chora, vão pensar no lado bom. Não existe lado bom de perder alguém. É doloroso. Então, isso não pode ser invalidado. Então, é importante, independente da emoção que está sendo sentida, ela ser validada, porque as emoções elas são sempre legítimas, né? O problema não é o sentir, é o que a pessoa está fazendo com isso. A gente não controla o que sente, a gente controla o que faz com esse sentir. Gilza, nesse processo de validação, manter por perto objetos da pessoa que já se foi é algo que é permitido ou é melhor que não aconteça ou tem que ser analisado caso por caso? Então, o luto é um processo muito singular, né? Então, tem que avaliar, cada caso é um caso. Os objetos, ele simboliza ali memórias. E essas memórias, elas trazem conforto, né? Agora, é claro que se tiver um exagero, não pode mexer no quarto, a cadeira que a pessoa senta, ninguém pode sentar, tudo tem que ficar igual era antes. Isso começa... apego, né? Aí tem um apego exagerado, onde isso pode ser um complicador. Agora, ter um objeto de lembrança, recordar, sentir saudade, isso é saudável. Acho que tem muito a ver com o sentimento que aquele objeto traz, né? Sim. Se é um objeto que quando você olha, vem a saudade, que é normal, mas ela vem acompanhada daquele carinho, daquele sentimento de uma boa lembrança, sorriso, de né? bons momentos, exatamente. Eu acho que é sempre válido a gente ter isso por perto, até pra gente ter algo que realmente desencadeia esse bom sentimento na gente, né? Mas quando esse sentimento, né, a gente tem um objeto, algo que era da pessoa, que vem acompanhado daquele sentimento ruim, da tristeza, do peso, né? Aí também tem muito a ver também até com a forma que a gente talvez esteja lidando com isso, ainda mais pensando a longo prazo, né? Com muito tempo passado. Inclusive, eu acho que isso tem a ver com a pergunta que a gente recebeu aqui da Sofia, de Recreio, Minas Gerais, porque ela disse que o primo dela faleceu quando era bebê. Agora, eu não entendi se é quando ela era bebê ou quando o primo eu acredito era que bebê. Mas ainda sinto muita falta e não sei lidar. Aí ela quer saber se isso é normal, o que fazer, e eu acho que é bom a gente pensar nessa questão desse luto que é prolongado, né? Que a gente, às vezes, carrega e até mesmo não... Quando a gente se dá conta, fala, nossa, eu tô até hoje carregando esse luto, né? Como que a gente faz? É importante dizer que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, vai ficar uma saudade. E, né, a saudade, ela é um sentimento, é uma das facetas do amor. A gente não sente saudade de quem a gente não gosta, de quem não é importante. A gente sente saudade
de algo que é especial, de alguém que a gente ama. E a gente vai precisar aprender a conviver com essa saudade. Vai ficar um espaço, porque as pessoas não são substituíveis. A gente não coloca ninguém no lugar de ninguém. Com o tempo, a gente vai aprendendo a viver sem esta pessoa, tendo a consciência de que em alguns momentos a saudade vai bater. Hoje é dia de finados. Hoje é um dia que a gente lembra, que a gente sente saudade, né? Não precisa ser o dia de finados para a gente poder lembrar. Quando a gente perde alguém que a gente ama, vai existir pessoas que serão lembradas todos os dias, né? Eu falo sempre que aqueles que a gente ama, né, eles vivem para sempre dentro da gente. Então, lembrar e sentir saudade é normal. Agora, se isso está trazendo dor e a pessoa não está conseguindo seguir em frente, não está conseguindo ter uma vida funcional a partir dessa perda, aí às vezes é necessário buscar mesmo uma ajuda profissional. E Gilson, um hábito que eu cultivo, assim, diante de situações como essa, de perdas, é no momento da lembrança, eu gosto de sempre contar alguma história boa sobre a pessoa, para a lembrança não vir carregada daquela fisionomia, né, triste, ai, tadinho. Aí eu falo, o que foi feito em vida foi tão mais significativo, né, do que o último capítulo da história daquela pessoa, que eu acho que é um bom hábito também, quando a gente for falar de alguém, né, de alguém que foi importante pra gente, que isso venha acompanhado de uma boa lembrança, de uma história engraçada, né. E aí a gente tem até aqui a interação nessa linha, que é sobre a Solange, de Conselheiro Lafayette, que ela pergunta se é correto não aceitar a partida de um ente querido, já que a dor é intensa. E eu vou ligar a pergunta da Solange, de Conselheiro Lafayette, com a do Arthur Bonotto, daqui de Juiz de Fora, que ele pergunta se a religião pode ajudar no luto. Bom, como eu disse, é normal a pessoa não querer aceitar, né? Mas a gente precisa trabalhar para que essa pessoa compreenda o processo de que ele é inevitável, e essa aceitação não é aquela aceitação de bom grado. Ah, tá bom, eu fiquei feliz agora, tá bom, eu aceitei. Não é esse tipo de aceitação. Talvez uma aceitação no sentido de tolerar. Aprender a lidar, né? Aprender a lidar. Não é o que eu queria, não é o que eu quero. Se eu pudesse reverter, eu reverteria, mas não é possível reverter. Então, é preciso a gente aceitar, né? E se a pessoa estiver tendo muita dificuldade, é importante buscar ajuda profissional. E a espiritualidade, ela ajuda sim, e muito, né? Porque a espiritualidade, as pesquisas aí apontam, né? Que ela traz aí um conforto, um amparo, as pessoas conseguem lidar melhor com a perda, sabendo que não acaba aqui, que continua de uma outra maneira, e aí respeitando cada crença religiosa, né? A espiritualidade, ela pode ser um ponto de até proteção e de amparo nesse momento. É bom saber que existe algum tipo de conforto, né? Sim. Então, nessa situação, com certeza, já ajuda muito. E no caso, né, existem as mortes súbitas, né, que geralmente pegam as pessoas de surpresa, e aqueles casos que a pessoa morre, um ente querido morre, ou porque realmente já está com idade muito avançada, ou porque está doente já há algum tempo, né, e de certa forma a morte é esperada. Nesses dois casos, é possível dizer que o luto também é diferente? Sim. Geralmente mortes súbitas, mortes violentas, elas trazem mais intensidade, são mais complicadas. O luto, ele pode ser mais intenso, né? E no caso de pessoas que a gente pode falar de um luto antecipatório, que é quando a pessoa às vezes está doente, já está num processo terminal, o familiar ele já sabe que não há mais nada a fazer naquele momento, e é uma sensação de impotência, é uma sensação dolorosa. Então o luto ele já começa a partir do momento em que a pessoa sabe o que vai acontecer e que não há mais o que fazer, né? E
Existem várias formas, né, da gente vivenciar. Existe aquele luto também que pode ser vivenciado de uma forma tardia, né? Acontece, a pessoa morre e cada um vai reagir de um jeito. Tem pessoas que às vezes aparentemente está reagindo super bem. Parece que tá tranquilo. Aí passa um período, às vezes até alguns meses, ela começa a ter a manifestação do luto, né? Então, o luto é um processo muito singular e vai depender de uma série de fatores, né? Da idade, do tipo de morte, vai depender dos recursos que a pessoa foi adquirindo ao longo da vida para lidar com a perda, da espiritualidade, das crenças que a pessoa tem em relação à morte. E Gilza, a Débora de Barra Mansa do Rio, ela mandou o seguinte pra gente. Débora disse que tem roupas do pai, mesmo após 3 anos que ele faleceu, e disse que faz bem a ela, pois tem o cheiro dele. Então ela retoma aquele assunto, né, quando a gente perguntou sobre os objetos da pessoa que se foi. E aí eu queria saber se os rituais, Gilza, eles são importantes também nesse processo de elaboração. Por exemplo, o enterro, Sim. que eu particularmente acho tão triste, né? Ele é necessário, é fundamental ou não é uma regra absoluta? Olha, os rituais, eles são tristes. A morte é triste, né? Mas eles são necessários, sim, porque eles ajudam na compreensão, na despedida e no fechamento do ciclo, para que haja um novo ciclo. Então, ele faz parte desse processo, né? É doloroso? Sim. Aqui, né, em função da pandemia, a gente teve aí um complicador grande de pessoas que morreram nesse período, justamente porque não podiam ter velório, não tinha ali o apoio social que é importante, né? Das pessoas irem, dos amigos, do abraço, do aconchego, do acolhimento, da pessoa se despedir mesmo, né? Tem pessoas que, na prática clínica, eu posso relatar, né, alguns casos de pessoas que eu não vi meu pai, eu não pude me despedir dele, eu não vi a minha mãe, eu não vi o meu irmão, eu não pude dar um final digno para ele. Isso traz um sentimento muito ruim, isso pode ser sim um complicador na elaboração desse processo. Então, é triste, mas ele é necessário. E aí o ritual também, pensar que o ritual pode ser diferente de uma pessoa para outra, né? Sim. Pensar, quando a gente fala em ritual, a gente não está falando necessariamente do enterro como a gente conhece, porque a gente até viu mais cedo na reportagem, né, que as diferentes sociedades ao redor do mundo, diferentes culturas lidam com a morte de forma diferente, os rituais que elas têm também são diferentes. E aí tratam dessa questão da forma particular que cada um necessita. Eu acho que isso também vale para nós individualmente, né? Sim. Achar, né, um que Exato, funcione achar um que funcione para você. Porque, por exemplo, tem pessoas que gostam de ir no velório, ver a pessoa lá no caixão e ir embora. Não gosta de ficar pro enterro. Tem gente que gosta de ir só para ver o enterro. Tem gente, então, entender também o que é melhor para você e que se o que para você talvez for melhor seja ficar em casa introspectivo, né? Não negando o sentimento, isso, né? Talvez se despedir da pessoa mentalizando, enfim, o que for, da forma melhor para você também. O importante é realmente identificar a forma que vai te ajudar de alguma forma, né? Apesar de que o triste, como você disse, é meio inevitável nesse momento. E aí a gente falou muito sobre essa questão da infância, né? De como a infância é importante a gente tentar entender a morte desde a infância e naturalizar o processo, né? A morte desde a infância. Aí a gente recebeu a pergunta da Selma, né, de Juiz de Fora, e ela quer saber se as crianças lidam melhor com o luto, né? Porque ela disse que está passando por isso com a vizinha, que ficou viúva, e as crianças quase não falam do pai. Aí seria isso um sinal de que elas estão lidando bem, que elas estão lidando mal, que elas estão em negação, que está sendo evitado de falar isso com as crianças. Como é que a gente pode ver isso na infância, no sentido da forma com que as crianças lidam? Isso vai depender muito da forma como isso é passado para ela. Será que falaram o que aconteceu para essa criança? Como explicaram isso para ela, né? Tem pessoas, como eu disse lá no início, tem pessoas que não vão falar, a pessoa morreu. Vai falar, virou uma estrelinha, foi embora, né? Então, é importante. As crianças também sentem. Gilza, obrigada, viu, pela sua presença. Não é por falta de assunto, mas por falta de tempo, que infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque a interação do pessoal aqui também tá a mil. E a gente fica feliz, né, Mari, de ter mobilizado quem está em casa,
com a sua companhia, Gilza, para poder esclarecer um assunto que tem a necessidade de ser natural e, como eu falei lá atrás, para que em vida a gente consiga entender e elaborar melhor esse assunto morte. Exatamente, eu acho que também reforçar o ponto de que caso, né, a pessoa sinta a necessidade ou identifique que talvez o luto esteja passando do ponto, seja para si, seja para alguém, procurar ajuda profissional, Sem né? Que vai dúvida, sempre né? ser um grande amparo, ser uma grande ajuda. Eu acho que vale para tudo na vida, né? Para tudo. Ajuda profissional, né? Procurar aí auxílio, né? De um psicólogo, de um profissional, vai ajudar demais. Então, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Obrigada, viu, Gilza? Eu que agradeço o convite de estar aqui.